Hoje nós vamos falar de obesidade. O que nós vamos falar sobre obesidade? Quais são os fatores que levam ao corpo ele começar a ter uma multiplicação dos tecidos das células adiposas. E aí, consequentemente, você acaba tendo um acúmulo de gordura. Às vezes é generalizado, às vezes é só em certas regiões, né? Às vezes, enfim, é só nas coxas, às vezes são nos braços. E aí, obviamente, existe um fator causal para isso. Existe um porquê isso acontece. Não é por acaso que é só em algumas regiões ou até de forma generalizada. E por que é que alguns pacientes, por que é que algumas pessoas não conseguem emagrecer? Faz a dieta, faz, enfim, vários exercícios, vai na academia e aí acaba até desanimando. Por que é que não dá certo para algumas pessoas fazer todos esses recursos e não consegue se livrar dessa gordurinha adicional, ou às vezes até de algum peso, um sobrepeso? O que é que também acontece com pacientes que começam a perder peso porque estão fazendo exercício, porque estão malhando, porque estão com outro estilo de vida e até com a outra alimentação regrada, enfim, estímulos físicos, estímulos de alimentação, tudo novo. E por que é que esses pacientes conseguem, inicialmente, às vezes perde 5 quilos, 6 quilos, e aí parece que tem um ritmo, fala, nossa, ganhei um ritmo, agora eu vou. E aí, de repente, parece que chega num platô, o pessoal fala, né, chega num platô, ou seja, para aquela velocidade, aí começa assim, aí fica desgastante perder 500 gramas. O que acontece com essas pessoas que não conseguem avançar mais nesse processo? Tá vendo tão bem, continuou o mesmo estímulo, deveria também ter os mesmos resultados. O que é que acontece com essas pessoas que não dá certo? E aí teu paciente às vezes reclama dessas coisas, né? E aí envolve uma série de profissionais. Envolve o médico, envolve o fisioterapeuta, envolve o nutricionista, envolve o psicólogo, porque aí vem uma série de transtornos, né? Para o paciente que se preocupa com as suas questões de gordurinha aqui, gordurinha ali, ou até uma gordurinha mais intensa, esse paciente começa até a ter limitações na sua vida. Mas então vamos lá. Quais são os fatores que são determinantes para que uma pessoa comece a ganhar peso? Comece a ter acúmulo de tecido adiposo? Olha, os fatores, a causa primária vem de uma grande desvalorização sobre si mesmo. Uma grande desvalorização sobre si mesmo. Mas como que funciona esse processo, Adalto? Eu conheço pessoas, né, que são até ditas obesas, numa classificação nossa, nós é que classificamos assim, mas numa classificação dita obesa, e a pessoa ela é toda resolvida e ela é toda de bem com a vida. Justamente essa pessoa não tem um problema. Nós estamos falando aqui das pessoas que têm um problema. Agora, pode ser também que algumas pessoas adotem esse estilo e acaba sendo um discurso para que ela consiga lidar com aquilo. Eu não estou aqui dizendo que todas as pessoas que têm um sobrepeso e que são felizes e que são de bem com a vida e que são divertidas são pessoas que estão mascarando. O que eu estou dizendo é que existem várias categorias. Então existem essas pessoas que são bem resolvidas, inclusive isso se encaixa para os magros também. As pessoas que são muito magras, elas também, não é por isso que ela vai ser triste. Então tem muitas pessoas que têm uma autoestima elevada, sendo magro, sendo gordo. Mas as pessoas, o que eu digo aqui, as pessoas que tentam perder peso, tentam eliminar esses tecidos adiposo, esse tecido adiposo, e não conseguem, existe algo que parece que trava, tem um bloqueio ali. Então faz o exercício, muda a alimentação, tem um novo estilo de vida e cadê o resultado? Cadê o resultado que não vem como o esperado? Cadê o resultado? É dessas pessoas que eu vou falar hoje. É uma pessoa que se sente que para ela isso é um problema. As pessoas que para ela não é um problema, tá tudo certo, tá tudo bem,
bola pra cima e vamos curtir. Mas para essas pessoas que têm um problema, opa, e às vezes isso é muito particular. Por que é particular? Tem muitas pessoas que um pouquinho de gordura é o suficiente para ela se sentir completamente fora dos padrões que ela acredita que a sociedade exige. Ou ela acredita que certo grupo exige, enfim. Então ela tem um olhar diferente sobre isso. Até porque tem pessoas que se olham no espelho e se acham gordas e não são. E ao contrário também, tem pessoas que se olham no espelho e não se acham gordas e sim, estão no sobrepeso. Se fizer aquele índice, enfim, dá uma massa de gordura elevada para altura e para idade. Mas também existe uma outra categoria que acaba sendo a mesma causa primária. A outra categoria é de pessoas que têm algumas, aquela questão da gordura localizada, né? Então a gordura localizada, nossa, eu consigo diminuir o meu peso, enfim, mas eu tenho um grande problema. Se eu diminuo muito o meu peso, meus braços ficam finos, eu fico com as pernas finas, e essa gordurinha aqui, nessa região, cadê que some? É a gordura localizada. E aí não adianta fazer abdominal, não adianta fazer exercício físico, quer dizer, os educadores físicos vão falar, adianta sim, claro, mas é um preço muito alto que a pessoa acaba pagando, ela vê assim como um preço muito alto, porque é muito difícil eliminar. E sabe por que acaba sendo difícil eliminar? Não é porque a região é difícil de eliminar, é porque existe uma informação aqui dentro, 24 horas por dia, mandando o corpo existe uma informação 24 horas por dia aqui dentro, mandando o corpo estocar gordura. E aí, claro, ele promove essa multiplicação celular dos adipócitos. E se eu disser para vocês que é uma vantagem biológica, uma vantagem sim do organismo de acumular esse tecido gorduroso. Por que é que ele acumula esse tecido gorduroso? Nossa, estou falando até errado aqui, tecido. Por que é que o corpo acumula tecido gorduroso? E mais do que isso, em algumas regiões específicas. Então vamos lá, por partes. Deixa eu pegar uma caneta aqui, vamos lá. Então nós temos aqui um indivíduo magrinho, né? Indivíduo magrinho, por sinal. Muito magrinho. Esse sou eu acho. Mas esse indivíduo, vamos supor que ele tem um peso adequado, digamos assim, adequado para não ser um sobrepeso para a altura dele e a idade dele. Então ele está dentro de um padrão dito de normalidade. Ele está dentro de um padrão dito de normalidade. Porém, um certo dia, ele recebe um olhar como se fosse... Ele vê alguém olhando para ele como se fosse um olhar de reprovação. E que olhar é esse? Pode vir de um professor que olha para ele e de repente ele está apresentando um trabalho escolar e o professor olha para ele com um ar de opa, eu não estou aprovando a maneira. Então, opa, ele sente como um ataque. Então, o que acontece? É como se fosse, vamos colocar aqui um olho, né? Então, o olhar dessa pessoa, vamos colocar ele aqui. Quando ele sente o olhar da outra pessoa como se fosse uma reprovação, de repente, como eu falei, é de um professor que ele estava apresentando um trabalho e ele olhou o professor como se estivesse reprovando aquilo tudo que ele estava dizendo. Então, opa, é como se ele sentisse um impacto sobre ele. Essa situação, para esse aluno, se ele sentiu, porque aí depende da percepção, como impactante ou inesperado, então se ele sentiu essas duas coisas, então como um choque, opa, o que será que eu estou falando de errado? Então ele pode, com o olhar de desaprovação, ele pode receber esse impacto e aí, opa, o organismo no mesmo instante adota um mecanismo para aguentar esses impactos.
como se fosse um olhar de impacto. E quando ele ainda está apresentando e alguém faz alguma pergunta, como um ar de reprovação, é outro impacto que talvez ele sofre, né? Então alguém fez uma pergunta com ar de reprovação, outro impacto, de novo, no mesmo instante. Então é como se ele estivesse sentindo esses impactos e ele precisasse ter energia para poder lidar com essa informação, porque ele está se sentindo desvalorizado. Ele não está se sentindo capaz de seguir adiante com a explanação do trabalho que ele está realizando. Então, essa sensação, se ele sentiu uma sensação de impotência ou desvalorização, e essa desvalorização não vai ser exatamente uma desvalorização de alguém desvalorizando ele. Isso é ele que sentiu. Então é uma desvalorização de si mesmo. Uma desvalorização de si mesmo. Opa! No sentido de eu não me senti capaz de fazer essa explanação. Eu não me senti capaz de fazer algo. Então eu me senti muito pequeno, eu me senti muito frágil diante disso tudo. Aí o que pode acontecer? Através desse conjunto, o organismo tem um problema. E se tem um problema, a sua biologia vai tentar corrigir esse problema. Como é que eu corrijo? Como é que a minha biologia corrige um problema onde eu estou me sentindo uma grande desvalorização de mim mesmo, porque eu não estou conseguindo, uma sensação de impotência, porque eu não me sinto capaz de fazer de novo ou de fazer diferente. Como é que eu posso corrigir isso? Primeiro que eu vou ter um gasto energético muito grande tentando resolver, tentando achar uma saída. Então, no primeiro momento, olha que interessante, no primeiro momento, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa não vai engordar. No primeiro momento, ela vai perder peso. Se ela é magrinha aqui, um palitinho, ela vai perder mais peso ainda. Só que isso é o primeiro momento, no momento do choque, no momento dessa situação aqui, em que ele se sentiu desvalorizado, que ele sentiu uma grande desvalorização sobre si mesmo. É um julgamento dele com ele mesmo. Esse julgamento varia bastante do modo como ele cresceu, da cultura dele, da cidade onde ele mora, o jeito que ele foi criado, as coisas que ele ouviu sobre a vida, as coisas que ele aprendeu dentro da família. Então, o modo como ele percebe o mundo é que vai determinar se ele vai sentir isso como um choque ou não. Ou se para ele tanto faz, ele termina de apresentar lá, se ele ganhar 0, para ele tanto faz. Tem pessoas que são assim. Mas isso tudo depende de percepções. Então, no primeiro momento, essa pessoa ela vai ter um gasto energético muito grande. Então, esse tecido adiposo que talvez quase não tem, porque esse nosso personagem aqui é um palitinho, ele vai ser consumido. Porque é uma tentativa do organismo de tentar achar uma saída. O que eu faço para me livrar disso? O que eu faço para me sentir, para encontrar uma saída, para me sentir valorizado, para eu mudar esse cenário? O que eu faço? É um gasto energético. É você, imagine quantas vezes você está assistindo, quantas vezes você se viu num beco, então sua cabeça fica trabalhando, procurando uma saída. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, num primeiro momento, há um consumo das células adiposas, elas diminuem, então é um consumo muito rápido. Porém, quando esse indivíduo encontra uma luzinha no fim do túnel, ou seja, é uma pequena saída onde ele pode, talvez, se livrar dessa sensação de desvalorização de si mesmo, principalmente, isso é o que mais é forte no problema dele, quando ele vê uma luzinha de se livrar dessa sensação de desvalorização ou impotência sobre ele mesmo, é um julgamento dele com ele mesmo. Sabe o que acontece? O corpo para de gastar energia, porque agora já não precisa mais procurar a saída, porque ele encontrou uma luzinha no fim do túnel, ou uma grande saída, tudo bem.
Aí ele vai para um segundo momento, que é esse segundo momento. Agora, nesse segundo momento, que já não precisa mais desse gasto energético gigante para encontrar a saída, ele começa, a sua biologia, como tem um registro aqui no cérebro sobre esta informação, a biologia desta pessoa vai tentar ajudá-lo para que se novamente ele passar pela mesma situação, ele já tem ele já tem uma reserva energética. E como é que acontece essa reserva energética? Vai começar a proliferar, a multiplicar as células adiposas. Aí que o indivíduo, que é um palitinho, começa a ganhar peso. Começa a ganhar peso, certo? E aí, obviamente, sabe o que vai acontecer de interessante? No local onde ele se sentiu mais impactado, é que vai talvez ter aquela gordura localizada. Se ele se sentiu incapaz por inteiro, ele vai ter a gordura generalizada, vai ter um aumento, eu diria, distribuído dessa gordura, dessa multiplicação de adipócitos, né? Mas, se é algo localizado, por exemplo, por que é que uma pessoa teria acúmulo de gordura somente na região abdominal? Por que é que teria esse acúmulo de gordura? Sabe por quê? Imagine que essa pessoa aqui, que sentiu essa desvalorização sobre si mesmo, por não estar conseguindo a fazer algo, ou por não estar conseguindo evoluir em alguma coisa, e não se sentia capaz, naquele momento pelo menos, sabe, se ela percebeu essa situação como um golpe baixo, né? O que é um golpe baixo? É bem na boca do estômago, né? É bem na região abdominal. É exatamente aqui que vai crescer uma barriguinha, que vai ficar mais evidente. Entenderam? Então, aonde essa pessoa sente mais fortemente esses impactos, que ela precisa ter uma reserva energética para aguentar a situação, porque senão, se ela tiver de novo alguma situação, e não precisa ser só o olhar. Imagine você, quer ver? Olha uma coisa bem interessante. Imagine você chegando numa festa, as mulheres, né? Uma mulher chegando numa festa com um vestido e de repente, quando você está achando que está tudo bem, enfim, e tem uma mancha no seu vestido. Tem uma mancha no seu vestido e você não viu. E aí, ao olhar do outro, você se sente, opa, eu não posso fazer. Quando você vê, quanto tempo faz você estar com aquele vestido com uma mancha, né? Eu digo para as mulheres, porque se é um homem, nem liga, com a mancha na calça. Mas uma mulher tá numa festa, num casamento, enfim, e aí o olhar da outra pessoa, para ela é muito forte, é sentido de maneira muito impactante. E aí vem aquela sensação de desvalorização, talvez. Porque ela não viu a tempo, porque ela não quanto tempo faz que ela está daquele jeito, que ela não foi capaz de fazer nada sobre essa situação. Ou até se chega numa festa e alguma pessoa olha para ela não com olhar de admiração, mas com aquele olhar de cima e embaixo, né? Tá escaneando, com olhar de outra mulher olha com olhar de repreensão ou como é que era que você falou a palavra? Reprovação. Reprovação. Nossa, olha aí. Com um olhar com um olhar de reprovação. Ou até com aquele olhar de inveja, né? Parece que fura com o olho, parece que mede com o olho. Então é aquela situação, opa, o que é que eu fiz? Aí tá passando um monte de coisa aqui, a cabeça tá trabalhando, não para, fica 1000 por hora. O que é que eu fiz para receber esse olhar desse jeito? E aí já se incomoda o resto da festa. E então ela não sabe, ela fica... Ou até assim, se você está insegura, quer ver um negócio que pega mais forte então? Se você está insegura, de repente com um batom novo, com um cabelo que você fez para a festa, e aí a cabeleireira fala assim, não, mas olha, tá na moda isso aqui, você vai arrasar na festa e você já está insegura.
Chega na festa e você percebe que os olhares estão voltados para esse cabelo. Olha aqui, ó. Se você se sentir desvalorizada por si mesmo, ou seja, sabe como é que chama esse conflito? Conflito da silhueta. Por que tem esse nome? Porque é a mesma coisa de você olhar no espelho e se sentir desvalorizada por você mesmo, ou por você mesmo. É o conflito da silhueta. É você olhar e não se aprovar. Por isso que, é o que eu disse lá no comecinho, tem pessoas que são gordas e não se sentem gordas, e tem pessoas que não são gordas e se sentem gordas. Porque olha no espelho, essas pessoas que se sentem gordas, ou que não são gordas, mas se sentem gordas, se olham no espelho e não gostam do que vem. E aí, não gostam do que vem, é uma desvalorização sobre si mesma. E isso não é no dia a dia, devagarzinho, porque o devagarzinho é adaptativo. Isso aconteceu, sabe o quê? Com certeza, num certo dia, ela pegou uma calça jeans ou uma mini saia, uma roupa, um vestido que fazia tempo que ela não vestia, e ela colocou e ela teve um choque. Ela não gostou do que viu. Só que talvez não precisa ser aquela coisa, nossa, nem entrou o vestido. Talvez é só algo que estava um pouquinho mais saliente, mas para ela, se ela sentiu é como se fosse impactante. Nossa, eu só tenho esse vestido e eu ia com ele, eu tinha me programado. E, opa, o que eu faço agora? Porque nenhuma roupa vai ficar bem em mim. Se isso foi impactante e vivido de forma inesperada, ou seja, foi um choque para ela, ela pode ter essa sensação de desvalorização sobre si mesma. E aí, essa sensação de desvalorização sobre si mesma fica trabalhando para corrigir, para se sentir capaz de novo. Então, num primeiro momento, vem o gasto energético, procurando uma saída. Quando encontra uma brechinha, quando encontra uma luz no fim do túnel, vem o segundo momento. Segundo momento, a natureza diz o seguinte: olha, se amanhã acontecer de novo essa situação, não se preocupe, porque eu vou deixar você com uma reserva a mais de tecido adiposo, que se você precisar gastar energia, você tem à vontade, tá tudo certo. E aí então é por isso que muitas pessoas tentam, se a informação continua aqui dentro, você vai fazer academia, você vai mudar a sua alimentação, mas vocês já ouviram falar aquilo? Quanto mais você deixa de comer, mais você acaba sentindo fome, porque é o teu corpo pedindo. É o teu corpo, ele tem uma necessidade. E sabe o que vai acontecer? Você vai comer isso aqui de gordura por dia. É instantinho. Só que o corpo, ele vai armazenar tudo. Antes ele armazenava um pouco, descartava, agora ele vai armazenar tudo, porque ele está percebendo que está escasso essa reserva energética. Então ele começa a acumular. Por isso que algumas pessoas no começo de dieta, de exercícios físicos, têm uma tendência a perder com a velocidade. Nossa, que interessante, nossa, agora eu tô fitness, agora eu vou. Nossa, se eu tô indo nessa velocidade, daqui a um mês tá tudo certo. E aí, passam-se 2 semanas, ela perdeu consideravelmente o peso e aí trava. E aí bloqueia, porque o cérebro está entendendo que o gasto energético está muito grande. E se está muito grande, é preciso guardar energia. Como é que o corpo guarda energia? Gordura. Tecido adiposo. Ah, Dal, tecido adiposo é energia? É. Na natureza, por exemplo, olha só, os ursos eles multiplicam o seu peso várias vezes durante o verão e o outono, porque no inverno, e aí ganham gordura, porque no inverno é escasso a comida e eles até hibernam. Então é para se preparar para o que vem por aí, ou seja, a escassez. Eu preciso ter energia no meu corpo para poder superar uma fase que vai ser difícil. E não é isso que acontece com a gente? Eu preciso guardar energia no meu corpo para superar, para aguentar uma fase que vai ser difícil. Então, olha só, vou até anotar aqui para vocês. Aguentar.
não sei se existe isso, mas aguentar, no sentido de aguentar. Por isso que começa a acumular gordura. E aí começa a acumular gordura para poder aguentar um período que vai ser difícil. E por que tem essa informação de aguentar um período que vai ser difícil? Porque teve uma situação causal, uma situação primária, onde o meu corpo entendeu que era necessário eu guardar energia, o maior estoque de energia possível, porque aí eu não tenho dificuldade ali na frente. Esse conflito de obesidade, ou conflito de silhueta, é tipicamente humano. O Dr. Hammer, que mapeou o nosso cérebro e descobriu as 5 leis biológicas, ele fala exatamente isso, exatamente isso. Conflito de silhueta é tipicamente humano. E por que ele falava que é tipicamente humano? Porque na natureza, no reino animal, não existe estética. Na verdade é até assim, olha, o magro, ele tem mais fragilidade. Ele na natureza, por exemplo, um lobo que é maior, né, que é grande e que tem um tecido adiposo, uma reserva energética, ele tem mais chances de sobreviver na natureza do que um lobo magrinho. E até assim, olha, quanto maior na natureza, tem maiores chances de sobrevivência. Por exemplo, um elefante. Um elefante, ele tem menos predadores, e aqui eu estou falando de questão, não é nem de ser bravo ou não, mas olha, o elefante, ele tem menos predadores do que um rato, por exemplo, do que animais pequenos. Os animais pequenos têm um monte de animais que pegam eles, e já os animais grandes, eles têm muito menos predadores. Então, na natureza, ser grande é uma vantagem biológica. E nós fazemos parte da natureza, só que a gente coloca conflitos, né? A gente coloca a estética, nossa, nós colocamos padrões, isso aqui é bonito, isso não é, isso é certo, isso é errado, isso chama atenção, isso não chama. Mas entenderam que ser grande, ou seja, até ser grande de tamanho, de ter braços mais robustos, pernas também, e até um tronco, ser grande é para você conseguir aguentar uma situação onde você talvez precise de uma reserva energética maior. E por que é que eu precisaria de uma reserva energética maior? Tá aqui, ó. Porque eu mesmo estou me sentindo desvalorizado sobre mim mesmo, sobre eu mesmo, estou me sentindo desvalorizado sobre eu mesmo, ou sobre uma sensação de ataques, né? Do olhar do outro, de como é, principalmente em relação à estética. Principalmente em relação à estética. Não é só sobre a estética, mas é o que mais leva as pessoas a ficarem obesas. É o que mais sustentam as pessoas nessa condição de ter um grande número de células de gordura. Porque a obesidade também pode vir de uma sensação de ataques. Ao ataque do olhar do outro, como eu disse, um golpe baixo, né? Ou vários golpes baixos. Olha, uma pessoa que é magrinha. Eu, por exemplo, se eu tomar um soco, com os 2 socos é capaz de eu já cair. Mas se tem uma camada de tecido adiposo, esse tecido adiposo ele amortece um soco. Então se eu estou sentindo vários golpes baixos, isso é simbólico, né? Vários golpes baixos é na região do abdômen. O que vai acontecer? Um acúmulo de gordura nessa região. É a natureza a natureza interferindo para que eu tenha um ganho a mais, um ganho de tempo, uma chance na natureza, uma chance de sobrevivência. Só que eu tenho um olhar diferente sobre a estética e eu não quero ser gordinho. Então vai adiantar eu ficar tentando na marra dissipar esse tecido gorduroso, e aí faz vários tratamentos de estética, nada contra. Só que se você não trabalha a causa inicial,
você vai ter que frequentar as clínicas de forma ininterrupta, vai ter que fazer dietas de forma ininterrupta e vai ter que fazer exercícios físicos de forma ininterrupta. Ao contrário, tem outras pessoas que apenas fazem uma vez por ano. E uma questão de estética mesmo, que são perfeccionistas com o seu corpo, que são exigentes demais com o seu corpo. A pessoa que engordou depois da quimioterapia e não está conseguindo emagrecer, o que fazer? Beto, olha, é o seguinte, percebe que ela passou por uma situação, né, quimioterapia, mas não são todas as pessoas que passam na quimio que vão engordar. Mas olha só, essa pessoa provavelmente sentiu no corpo como se fosse vários ataques. Então é o ter que, a gente volta aqui, ó, o ter que aguentar uma situação. E aí o que o corpo faz? Provavelmente ela sentiu isso como uma sensação grande de não ser capaz de fazer algo para mudar. Provavelmente, então, olha, teve um ciclo. Então, por onde começou? Vamos organizar isso aqui. Por onde começou? Uma grande sensação de impotência por não poder fazer algo que foi impactante e inesperado. Veio de forma impactante e inesperada para ela. Por exemplo, a notícia, não estou dizendo que é isso, mas poderia ser, depende da percepção dela, a notícia de que teria que fazer químio ou do diagnóstico dela. Então, depende da percepção dela, se ela sentiu que isso foi um golpe, isso foi como vai ser um período, esse período de quimioterapia, de tratamento, que teria que aguentar, terá que ter forças suficientes, o corpo ele se manifesta para aguentar acumulando uma reserva energética. Essa reserva energética, nossa natural, é um tecido adiposo. E aí a gente começa a entender o para quê. Então, olha, se está nessa situação, o que pode fazer para mudar? Olha, hoje, então precisa atualizar as informações. Como é que eu faço então para voltar? Será que dá para ver aqui? Vai dar, né? Voltar a ter o corpo que você queria. Não estou falando aqui que o magrinho é o ideal, mas se você está procurando perder peso, como é que eu faço para voltar a ter o corpo que eu queria, ou chegar no que você considera ideal? Precisa encontrar o que é que você teve de informação que foi impactante e inesperada, no sentido de aguentar, porque você não estava se vendo capaz de aguentar um período que viria por aí, período identificado, ou uma grande desvalorização de si mesmo, no sentido de eu acho que eu não consigo. Ou estético, né? Uma desvalorização, olhar e não se gostar, mas numa situação impactante e inesperada. Identificou o que é? Atualiza para o agora. E agora? Agora o tempo passou. Não importa se foi ontem, não importa se foi uma semana atrás, não importa se foi um mês, se foi 10 anos atrás, não importa. O que importa é que isso está lá atrás, essa situação. E hoje, então precisa atualizar. Hoje, o que é que você já conseguiu mostrar para você mesmo que você tem um valor? No que é que você conseguiu mostrar para você mesmo que hoje você tem o seu valor? Então é preciso você mostrar que hoje você tem uma capacidade. E se você tem valor e se você tem capacidade, você não tem que aguentar mais nada. Você só tem que aguentar quando você não acredita que tem isso. Quando você não se sente capaz, quando você não se sente valorizado. Agora, se você já se sente valorizado hoje, seja no que for, ou se você se sente capaz já hoje, seja no que for, pronto. Esse aguentar já não precisa mais. E se a obesidade já vem da infância e a pessoa passa a vida adulta fazendo dieta? Sempre se frustrando, como se curar? Se a obesidade vem a pessoa já nasce obesa ou com nível de gordura, nasce grande já, né? Nasce grande, com essa reserva energética. Se você já nasce com uma criança, né? Já nasce gordinha, já nasce grande. Sabe o que é que aconteceu? O conflito, né? Ou essa sensação de ter que aguentar, ou essa sensação de desvalorização de si mesma, não é da criança,
essa sensação é da mãe. Isso provavelmente aconteceu durante a gravidez. Durante a gravidez, ela teve uma situação que é impactante e inesperada, com o sentido de ter que aguentar. Então precisa perguntar para essa mãe, o que é que provavelmente aconteceu na gravidez, que para ela foi impactante e inesperado, no sentido de aguentar, ou até desvalorização sobre si mesma, e até uma desvalorização estética. Isso pode acontecer muito facilmente, embora ela queira engravidar, embora ela quer ter um filho, mas na hora que ela talvez comece a ver as modificações no corpo dela, ela se sente desvalorizada sobre o seu corpo, porque começa talvez aquela sensação assim, um certo dia ela levanta e vestiu uma roupa que evidenciou mais ainda que essa gravidez. E não que ela não ache bonito estar grávida, mas talvez aquela situação impactante. Nossa, tá desse tamanho o meu abdômen, tá desse tamanho a minha barriga, e será que isso volta? Ou quanto tempo isso vai demorar para voltar? E agora? Então é aquela situação impactante, inesperada, e aí transfere essa informação para o filho que está ali. E aí, o que acontece? O filho pega, sente essa informação e a biologia desse filho, o que ela faz? Tenta mudar essa situação, tenta resolver o problema. Como é que resolve? No primeiro momento tem um gasto energético para tentar solucionar essa situação. Mas no segundo momento, na hora que vê uma luz no fim do túnel, esse organismo começa a acumular, começa a multiplicar essas células adiposas e acumular gorduras. Aí nasce um bebê grandão, nasce um neném gordo, grande, e enfim. E às vezes fica essa informação, se ela vai ficando, a criança vai crescendo com ela, essa informação fica 24 horas dizendo que é preciso armazenar energia para poder aguentar um período. Tudo temos que perguntar as coisas impactantes para os pais. Sou adotada e não tenho como fazer as perguntas. Beleza, Roseli, ótima pergunta. Porque aí o que pode ser feito? Olha só, ainda que você não tenha acesso a essa informação que talvez foi impactante, inesperada, da mãe enquanto estava grávida, olha que interessante. Você já sabe agora, se você é um bebê que sempre tem, ou foi uma criança sempre com um peso a mais, né? Ou se sentia assim, porque talvez nem era, né? Mas se sentia assim. Então, olha só, o importante é que você sabe que esta informação, que foi impactante e inesperada, não faz parte da sua história. Não é um registro que é para ser seu. Esse registro, então, não faz parte da sua história. Não é um registro seu. E aí, o que acontece? Hoje, o mais importante de tudo, o que é que hoje você pode fazer, você é capaz de fazer para se sentir valorizada por você mesma, não pelos outros, não são os outros elogiando, mas valorizada por você mesmo, que você então não precisa mais, não tem essa necessidade de aguentar nenhuma situação, de ficar tendo essa reserva energética. Simplesmente, o que é que hoje você é capaz de fazer que você se vê valorizada? O interessante disso tudo, gente, sabe o que é? Você não precisa depender de ninguém. Claro, eu digo depender de alguém para que essa situação mude no seu corpo, para que essa percepção mude, mas essa percepção de aguentar as situações. Você só precisa mudar, atualizar as informações. E como que atualiza? O que é que hoje que eu estou falando é hoje, segunda-feira, agora, de noite. O que é que hoje você é capaz de fazer por você mesma ou você mesmo, em que você se sente valorizado? Pode ser o olhar no espelho e se gostar. Não é aceitar, né? Eu tenho que aceitar como eu sou, eu tenho que aceitar o meu corpo. Não, esse negócio de aceitar já é aguentar. Você está fazendo um ciclo. Esse negócio de eu tenho que aceitar do jeito. Não. Você tem que olhar para você e se gostar. Como é que você faz isso? Nessa questão de obesidade, o que é que você faz por você hoje que você se sente valorizada por você mesma? Ponto final.
teu corpo naturalmente começa a mudar esse comportamento no corpo, porque agora não tem que aguentar. Agora é uma outra situação. Você já se valoriza, e aí a pergunta é, em que você se valoriza? Em que você se sente valorizado? Porque o foco está em outra coisa. E aí você até às vezes faz essas ações que você se sente valorizado, mas o foco não fica permanente aqui. Tem uma informação aqui dizendo que você tem que aguentar uma situação. E aí o foco precisa estar onde é que você se sente onde é que você se sente valorizado, tá? Então a questão é, onde é que você se sente valorizada por você mesma? No que é que você faz que reforça isso? E simplesmente faça mais disso. É assim que a gente corrige. Simplesmente faça mais disso. Tá, eu sei no que eu sou bom, que eu me orgulho do que eu faço. Ah, é dançar? Precisa dançar mais. E aí se olhar e se assistir e se ver mais, porque aí você vai tendo uma percepção diferente para você de quem é você e de como você é capaz de se valorizar, de mostrar o seu valor para você mesmo. Não é para ninguém. Porque senão, se você ficar mostrando para os outros o seu valor, você vai ficar esperando elogios. Vai ficar esperando um retorno. E se esse retorno não vir, aí eu tenho que aguentar uma situação. Opa, já não deu certo. É você com você mesmo. E sobre o biotipo, né? Fala assim, eu tenho bem essa característica. Olha, na minha família tem uma grande parte que tem esse biotipo magro e alto. Né? Tem uma grande parte dos homens esse biotipo alto e magro. Mas não é padrão. Na mesma categoria, a minha mãe tem 11 irmãos. Na mesma categoria tem tios meus que são baixinhos e são gordinhos. Então, biotipo, né, é considerado alguma coisa meio genética, que você carrega de herança genética, enfim. Mas o que é isso? A herança genética é isso aqui, gente. A herança genética é isso aqui, ó. São os mesmos problemas que a família vive. Isso aqui é a mesma coisa de falar assim, eu tenho a pele mais escura, minha família inteira tem. Sim, porque a descendência tem a pele mais escura. Eu tenho a pele mais clara porque sim, o meu cabelo é assim porque a minha descendência é assim. Sim, é uma herança, uma informação. E nós vivemos, né, os mesmos comportamentos dentro de uma família. Aqui nós estamos falando de características físicas, mas o mesmo comportamento as mesmas situações comportamentais, os mesmos conflitos, os mesmos problemas, está tudo dentro da mesma família. Então, por isso que alguns filhos acabam tendo algumas características, por exemplo, de serem mais gordinhos. E uma outra parte de filhos acabam tendo outras características de serem mais magrinhos, né? Agora, isso lembrando que é o nosso olhar que diz o que é o que aqui. Então, não é vantagem na natureza. Na natureza, nós julgamos demais nós seres humanos, porque na natureza não existe essa questão de estética. Existe só a questão de sobrevivência. A natureza faz o que é preciso para você sobreviver. Se você não vive num ambiente... E a natureza diz o seguinte, se você não vive num ambiente hostil, você vai ser magro. Se você vive num ambiente que você considera como hostil, não é ninguém, não adianta culpar ninguém não, que você percebe como hostil, ou seja, você vai se sentir desvalorizado, você não vai se sentir capaz e vai ter que aguentar uma situação. Adivinha o que vai acontecer? A natureza vai fazer o que é preciso, estocar energia, certo? E no caso da cirurgia bariátrica, conflito continua? A cirurgia, ela está retirando uma questão física, o tecido aliás, a cirurgia bariátrica, nossa, eu já misturei aqui com estética, né? Tipo, como a lipoaspiração. Então, olha só, no caso da lipoaspiração, vou falar das duas coisas, tá? No caso da lipoaspiração, tira o excesso de gordura, né, localizada, porém não tira o que faz o estímulo, né, o que realiza o estímulo para essas células se multiplicarem, para se manter. Então, olha, se você,
não mudar a sua percepção e se sentir... E por que é que muitas cirurgias dão certo? Porque a pessoa, ela se sente, se olha no espelho, se gosta, fala, nossa, agora eu me gosto. Não é que ela passou exatamente a se cuidar, é que ela passou, ela tem agora um olhar diferente para a sua estética. E aí ela, com esse olhar diferente para a sua estética, ela muda a sua percepção. É a cirurgia que trabalhou para ela? Não. Ela mudou a percepção dela por conta da cirurgia, certo? Então, deu certo. Então, que ótimo que ela fez a cirurgia, porque graças à cirurgia ela mudou a percepção dela. Mas a cirurgia pela cirurgia, não, a pessoa acaba tendo que fazer de novo, certo? Porque a informação que manda o corpo estocar gordura naquela região continua. E no caso da cirurgia bariátrica, o que acontece? A informação continua. Só que aí existe uma questão mecânica também na cirurgia bariátrica, né? Se você clampeia um pedaço do estômago, se você coloca aquele anel, existe uma questão mecânica onde não tem uma absorção. Aí nós estamos falando, não é um conflito. Aí pode comer o tanto que você quiser, que de repente não vai, depende do jeito da cirurgia, não tem o lugar de absorver. Aí é um componente muito complicado. Isso é a mesma coisa de você quebra a perna, isso não é um conflito exatamente, é uma questão mecânica. Então aqui, por exemplo, na cirurgia bariátrica nós temos um componente mecânico aí, e tem pacientes que fazem, agora, dependendo do jeito da cirurgia bariátrica, e tem várias modalidades, a pessoa vai voltar a engordar. Porque aí, se a informação continua, vai voltar a engordar, sinto muito, né? E aí, o que faz depois? Então, tem que mudar a percepção. Se não mudar, a informação continua, o que deu origem continua. Então, olha, é preciso fazer um acompanhamento, sim, com psicólogo, com um profissional que vai entender disso, para você ter suporte, se você vai fazer uma cirurgia, né? Para você ter suporte para que mude a percepção sobre você mesmo, sobre quem você é e o quem você quer ser. Aí você consegue. E o bioelemento também, obviamente, pode te ajudar nessa questão, encontrando a causa primária e estimulando o seu corpo para uma autocorreção. Autocorreção quer dizer voltar ao que era antes. No caso de doenças que pioram a obesidade, tipo alteração da tireoide e ansiedade, Valéria, sabe por que acontece isso? Porque antes, talvez não, certamente antes, ela passou por uma situação impactante, inesperada, dentro desse contexto aqui, ó. Dentro desse contexto. Porque não serão todas as pessoas que têm um problema, deixa eu ler aqui, ó, um problema da tireoide ou ansiedade que engordam. Não são todas. Pelo contrário, tem gente que é ansioso e fica um palito. Então não são todas. O que é que determina esse comportamento no corpo? O que determina é o modo como você percebe a situação que veio antes. É isso que vai determinar se eu vou emagrecer, se eu vou engordar ou se não vai acontecer nada. É o modo como eu me percebo. E aí vem uma autorresponsabilidade, é o modo como eu me vejo. Então, voltando, uma coisa que eu acho importantíssima, não é aceitação. Não é questão de aceitar, porque se você fica procurando se aceitar, não, eu tenho que aceitar do jeito que eu sou. Ah, eu sou gordinho, eu tenho que aceitar. Ah, eu sou magro, eu tenho que aceitar. Então, tanto uma coisa quanto a outra. Se você começar com essa questão de ter que aceitar, em outras palavras, eu tenho que aguentar dessa forma. Porque esse aceitar, se eu tenho que aceitar, é porque eu não aceito. Como é que eu vou aceitar? É do dia pra noite? Não. Se eu estou tendo que aceitar alguma coisa, é porque nesse momento eu não aceito. E aí, ou seja, em outras palavras, é porque nesse momento, então, eu preciso aguentar uma situação. Eu preciso aguentar uma fase que vem por aí. Adivinha o que vai acontecer? Vai ganhar peso. Que é a reserva energética para o teu corpo. É a reserva energética para você aguentar a situação que vem por aí. É a natureza te protegendo. É a natureza fazendo o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito nas leis da natureza, o que precisa ser feito é
ter uma maior reserva energética para aguentar uma situação onde eu não me sinto valorizado por mim mesmo, então eu preciso aguentar uma situação que vem por aí, preciso ter uma reserva energética maior. Essa reserva energética é gordura. Isso para nós a gente traduz em obesidade. E aí a gente fica julgando o que é, o que não é, e por que sim, por que não. E aí fica um círculo vicioso. As pessoas que estacionam o peso é justamente porque chega essa trava, porque até um ponto fica, se você tem um estilo de vida que eu falo assim, de repente você tem a sua, você tem o seu café da manhã, sei lá, com pãozinho, coisa, e você tem o seu almoço que você já está acostumado, tem o seu jantar, tem o lanche da tarde, tá, você tem a sua alimentação. E aí você tem um estilo de vida de repente é mais tranquilo, trabalha bastante, muito tempo sentado e não pratica nenhum esporte. Aí você pega e fala assim, eu vou mudar, cansei, porque eu tô sentindo que eu tô engordando, eu tô cansando facilmente, então eu vou mudar meu estilo de vida. Você vai lá no nutricionista, procura um personal trainer e começa com tudo. Obviamente, você está hiperestimulando o seu organismo. É claro que você vai perder peso. Você vai ganhar um pouco mais de resistência e vai perder peso, porque está tendo um gasto energético com o esporte e você está estimulando também através da estimulação. É óbvio, é fato. Porém, a informação aqui dentro ainda continua de ter que estocar energia para aguentar uma situação. E aí o que acontece? Então existia uma queda de peso, só que aí em algum momento isso estaciona. É como se o organismo desse um sinal de alerta. Então ele começa a estocar. Se ele estocava só um pouquinho de gordura, por menos que você coma gordura, alimentos gordurosos, alimentos que são ricos em açúcares, enfim, por menos que você ingira esses alimentos, o mínimo que você consumir, o teu corpo vai estocar. O mínimo que você consumir, o teu corpo vai falar, eu quero isso aqui. É como isso aí, ó, se amanhã falar que vai faltar melancia, quase ninguém come melancia toda hora. Se falar que vai faltar melancia, todo mundo quer comprar. Então, o nosso corpo diz isso. Se vai faltar, se ele sente que vai faltar alguma coisa, ele começa a estocar de todos os lados. Então, o mínimo que você ingere, ele estoca. E aí, Paula, vem essa travada. Ele para, ele bloqueia, dá essa bloqueada. Aquilo que estava tendo um resultado, para. E aí não avança. Porque aí o corpo é como se entrasse numa situação de emergência. Por quê? O que o corpo entende? Ele faz o que precisa fazer. O corpo entende o seguinte, se você passar de novo por uma situação onde você se sente desvalorizada, principalmente por você mesma, você não vai resistir. Você não tem uma reserva para aguentar uma situação dessa. De novo, porque isso já aconteceu lá atrás, tá? Então é isso que acontece. Aí estaciona e ali fica. Então é preciso fazer o quê? Procura no teu paciente o seguinte, o que é que aconteceu pouco antes dele começar a ganhar peso? Ou seja, estocar gordura para aguentar. Essa situação impactante inesperada, onde ele se viu desvalorizado por ele mesmo, principalmente por ele mesmo. O que é que aconteceu? E aí você atualiza ele para o agora. Então hoje, pergunta para ele, fala assim para ele, ó, me fala 3 coisas, as 3 primeiras que vem na tua cabeça agora, me fala 3 coisas em que você se sente, aliás, em que você já é capaz de ser, se sente não, me fale 3 coisas agora em que você é capaz de se valorizar, que você faz, que você é capaz de fazer e que você se vê valorizado por você mesmo. E aí, na hora que ele responde isso, o cérebro dele já está eliminando essa situação de aguentar. O cérebro dele já começa a eliminar, porque está mudando o foco, já começa a eliminar essa sensação de desvalorização sobre si mesmo. O cérebro dele vai mudando o foco e vai mudando a percepção sobre ele mesmo. É só assim que você consegue neutralizar essa informação primária aqui, ó. Se não, você vai fazer exercício, você vai urrar na academia 3 meses,
vai ficar com aquele corpo que você queria, vai urrar para fazer uma alimentação regrada, só que aí você dá aquela relaxadinha desse tamanhozinho, dá aquela relaxadinha e o teu corpo engorda em dobro, ganha peso em dobro. E você fala, nossa, em uma semana eu estou igual eu estava 3 meses atrás. Você fala assim, quer saber? Não vale a pena fazer academia, não vale a pena ficar sofrendo, não comendo o que eu quero. Olha só, sofrendo, não comendo o que eu quero. É o aguentar, gente. Por isso que não dá pra você fazer as coisas na marra. Tem que ser algo que para você é tranquilo, é leve. Então, cuidado com as dietas bruscas no teu corpo em que você não se sente, ai, nossa, é assim mesmo. Ai, não é fácil ficar magra, hein, amiga? Você não vai conseguir manter esse corpo. Sinto muito. Então, tem que olhar e fazer de uma forma que você que você não sofra fazendo a dieta, que você não sofra fazendo exercício. Por isso que tem que ser um esporte que você gosta, que você tem vontade de ir. Por exemplo, eu jogo bastante tênis. Eu adoro ir lá no tênis. Tá o tempo de chuva, se não estiver chovendo, tá prestes a chover, mas se não estiver chovendo, tô lá. Tá um calor, tá um sol rachando, porque aqui não faz frio. Aqui em Rio Preto não faz frio. Tá um calor rachando. Vou, beleza. Olha aqui como é que tá meu braço, ó. Tá bicolor, ó. Da munhequeira aqui. Vou, porque eu adoro exercício físico. E é um gasto, e dá um gasto energético gigantesco, né? Mas você tem que gostar do que faz, porque senão o aguentar vai deixar você mais gordo. Você vai fazer o exercício e não vai emagrecer. Você vai fazer dieta e não vai emagrecer do jeito que você quer. Aliás, descuidou desse tamanhozinho, foi numa festa de aniversário, perdeu tudo.